Então, ó, como eu falei, 18h35, vou dar início aqui, tá? Para a gente não precisar ficar perdendo muito tempo. E vou começar fazendo o comentário aí sobre as atividades que foram enviadas para mim. Então, não é esse. Agora o pessoal está chegando? Então, peraí. Boa noite, pessoal. Chegando aí. Boa noite, professor. Boa noite. Então tá, então já que vocês estão chegando aí, eu vou já dar início aqui, para a gente não perder muito tempo, né? Peraí, deixa eu achar aqui o programa aqui. Tá aparecendo também. Deixa eu pegar. Aqui, pronto. Então, vamos começar falando assim sobre as atividades que vocês enviaram, tal. Ainda nesse tema dos tipos de quadros que a gente vai colocar dentro da nossa página. Então, aquele texto, né, aquele roteiro que eu passei para vocês, ao qual vocês se inspiraram ali, seguiram para fazer a página de vocês, é retirado originalmente dessa obra que se chama Angola Janga, do Marcelo de Salete, obra inclusive premiada, né, ganhou alguns prêmios e tudo. Fala ali sobre o período ali do Quilombo dos Palmares e esse movimento de resistência e tal. E aí, aquele roteiro, na verdade, é a descrição aí dessa página. Repara, então, que o Marcelo de Salete ele escolheu fazer a disposição e a composição desses quadros desta maneira, ou seja, todos os quadros aí, eles definem e delimitam as imagens, as ações, tá? E seguem um ritmo tradicional, assim, né? Uma dinâmica de leitura também tradicional, convencional, é que a gente já está bem acostumado a ver. Eu vou dar uma aproximada aqui na imagem para vocês poderem ver com mais detalhe. Então, é aquela ação, aquela descrição lá, aquele parágrafo que eu havia deixado para vocês fazerem, tá? E aí um ritmo, como eu disse, mais convencional, numa sequência bem conhecida assim da gente, né? De avançando, progressiva. Porque eu estou falando isso porque às vezes você pode pensar de uma outra forma, de dispor os elementos dentro dos quadros de uma maneira mais distinta, né? Como vocês viram lá naquele exemplo do Chris Ware, né? Se vocês repararam naquela imagem que eu acabei não lendo aqui com vocês, que eu pedi para vocês verem depois, né? A quantidade de possibilidades de leitura que era possível naquele exemplo. Agora a gente vai entrar, então, nas atividades. Esse aqui é da Caroline, certo? Então, eu gostaria até se a pessoa estiver, né, presente, que ela comentasse por que exatamente ela escolheu fazer a disposição dos quadros do jeito que fez. Então, deixa eu dar uma olhada em quem está presente. Então, vou começar pelas pessoas que estão aqui, para ver se a próxima pessoa aqui... essa aqui é da Brenda. Então, Brenda, por favor... Então, ó, pessoal, olhem aí, tá? Primeiro, reparem a escolha de como ela fez os quadros, né? Mais em grade mesmo, todos
bem delimitados aí. Eu queria saber por que você quis compor e projetar a sua página desse jeito que você escolheu, quais foram as suas ideias assim para fazer desse jeito. Você pode falar para a gente? Bom, eu tinha um parágrafo inteiro, né, para encaixar numa página, então eu tentei sintetizar um pouquinho as ideias que estavam ali contidas e fazer isso de uma forma que ainda ficasse claro o que estava acontecendo. Eu queria fazer pelo menos um quadro que fosse maior, que tivesse mais destaque. Eu escolhi o primeiro para dar mais ênfase nessa questão da fuga, até porque eu tinha imaginado que o ataque da cobra ele poderia ser uma coisa mais, mostrar mais o close, né, dar um aproximado, assim, para dar mais uma intensificada. Então, eu construí esse quadro da fuga delas primeiro, maior, e nas outras eu tentei dar uma sequência de uma forma mais sintetizada do todo da história. Perfeito, perfeito. Ótimo, achei excelente. Tem um ritmo bem eficiente, né, no que diz respeito ao contar, ao retratar aquilo que estava descrito lá, né, a Uhum. escolha também do tipo de enquadramento que a gente vai vir falar depois também foi muito acertado, assim, ficou bem evidente aí ah, sobre o que se trata, né, o que está acontecendo e tal, então achei que foi bem escolhido e bem executado, muito legal, Obrigada. imagina. Carol, acabou de chegar, certo? A gente tá, se você estiver ouvindo a gente aí, já vamos passar para a sua atividade. Estamos olhando para como que cada uma escolheu fazer essa composição dos quadros, né? Como o tema era a grade ou forma livre, algumas pessoas escolheram a grade, outras não. Então, a Carol aqui, ela, nesse primeiro quadro maior, vocês podem ver que tem uma abertura, né? Ou seja, não tem a delimitação aí do quadro e tal. Então, Carolina, se você puder comentar com a gente, dizer para a gente assim, por que você decidiu fazer dessa forma, da forma como você fez, para a gente acompanhar junto, assim, qual foi a sua ideia, assim, de composição e por que escolheu esse jeito. Olá, boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Deixa eu ligar minha câmera aqui. O primeiro quadro, né, eu não quis fazer o enquadramento, que eu queria fazer a história dessa primeira parte, né? Então, eu entendi que essa primeira parte era meio que uma narração, assim, né? Então, eu fiz aberto para tentar dar uma ideia assim mais ampla, né? Porque fala assim, durante o período de escravidão, na história do Brasil, então eu tentei fazer essa coisa da amplitude do que é essa frase, né? Não sei. Eu pensei nisso assim quando eu vi os exemplos, né, dos quadrinhos que tem essa forma que é livre, parece que dá uma ideia de amplidão assim, né? Aí foi mais ou menos isso. Aí tentei trazer elementos que remetessem ao que era o processo de escravidão no Brasil. Aí a ideia foi mais ou menos essa. Perfeito, perfeito, ótimo. Realmente, você tem razão demais quando você fala que esses quadros abertos, eles dão esse ar mais de amplitude, que a coisa fica mais... parece que o tempo é diferente, né? O tempo, assim, o tempo de leitura de um quadro que é aberto. É como se a gente pudesse ficar mais tempo nele, né? Visualizando ele. Porque o quadro, ele oferece, né? Ele oferta uma ideia de ritmo, porque é o fragmento, é o tempo paralisado ali, né? Um fragmento. E quando não tem esse quadro, é como se fosse algo mais
largo, mais longo e tal. Então, realmente, cabe, por exemplo, um momento de reflexão, enfim. Então, perfeito. E aí eu gostei também das escolhas dos momentos, né, que você decidiu ilustrar. Então, tá bem legal, tá bem interessante. Parabéns aí pela atividade, tá? Dando sequência, então a gente viu o da Brenda, e esse é da Gláucia. Né, Gláucia? A Gláucia está aqui, né? Tá. Então, você Oi, tô podia aqui. comentar com a gente? Fique à vontade. Então, gente, quando eu comecei a fazer essa atividade, me deu uma doideira, assim. Eu comecei a ver essas coisas, acho que eu passei mais 2 horas aqui, e assim, foi bem intensa, sabe? Eu fiquei imaginando eles chegando no navio, então eles estão todos amarrados uns com os outros, é bem de longe mesmo, sim. E também fiquei coloquei a situação de violência, né, de extrema violência que eles passavam, e essas cenas aqui eu tentei fazer ligado com uma outra pessoa pensando, né, refletindo sobre, lembrando quando eles chegaram, as questões de vida, a violência que eles passavam, então eu fiquei pensando nisso, e aí foi o momento que eles se rebelaram aí, fugiram, e tem essa cena aqui aberta do canavial, tem outras coisas, outros elementos que eu deixei fora do quadro, e eles fugindo na noite, esse relógio para marcar o horário que eles fugiram. E esse episódio triste da picada de cobra que frustra, né, o plano dos dois fugirem juntos. Então, eu coloquei ele aqui desesperado, tentando eu não sabia o que fazer, né? E aí ele foi, coletou alguma planta, alguma erva aí que tá também fora do quadro e colocou no. Ele estava tratando lá o amigo quando o feitor chegou. Eu não sei se eu consegui representar isso, dá para entender, mas é esse par de sapatos aqui. Eu tentei, fiquei até pensando se existia sapato nessa época, assim, se o feitor andava de sapato, como era, né? E o amigo distante fugindo, porque senão ele ia ser capturado também. E o ciclo ia continuar, né? Ia ser preso novamente, maltratado. Eu coloquei alguns elementos aqui, tem um chicote aqui em cima, que eles eram aceitados. Uhum. E é isso, não sei se deu para Sim, entender. claro que deu perfeitamente, assim, é Sapato até muito... existia. Se escravo Pois é. usava, eu acho que não. Não, mas no Não, caso mas não é o feitor, entendeu? Não, É sim, que eu deu sei. tempo do Eu tô feitor vendo. chegar, Aham, só que ele não sabia como representar esse sapato. Uhum. entendi. Não, mas ficou legal. Deu pra ver que é um sapato. Sim, perfeitamente. O... Você fez uma escolha muito interessante de usar muito, né, assim, de forma ampla, o fundo da sua página. Os quadros, eles estão, de certa forma, não é flutuando, porque não é bem isso que eu quero dizer, mas eles estão, né, nesse primeiro plano aqui da página e tal, e existe essa narrativa em paralelo que acontece no fundo da página. Eu achei isso muito interessante, muito inteligente, e mesmo não tendo uma separação muito evidente, assim, muito explícita entre, por exemplo, aqueles momentos ali do, do chicote, da arma, aí mais para a esquerda a gente tem aqui o canavial, mais para a direita a gente já tem a mão, não tem uma linha, por exemplo, dividindo, são os próprios quadros, né, que fazem essa separação e tal. Achei muito bom não ter uma coisa muito marcada, não precisava, né? Então, é uma leitura muito rica, assim, por conta dessas qualidades todas, assim, né? Você tem a imagem do fundo, você tem a imagem da frente. Então, eu achei muito legal, muito interessante. Você foi bem criativa, assim. Então, e a narrativa tá perfeitamente inteligível aqui, dá para se perceber tudo o que você
pretendeu colocar. Então, assim, parabéns, adorei, achei muito legal, tá? Que bom, professor, fico feliz. É isso aí, achei muito bacana. Todos mandaram muito bem, cada um explorou uma coisa diferente. Isso que eu queria, tá? Que vocês pudessem realmente imaginar uma forma assim mais própria, assim, né? Experimental até de narrar, de narrar em quadrinhos esse momento aí, tá? Então, dando sequência. O Rodrigo, deixa eu ver se o Rodrigo está aqui. Acho que está, né? O Rodrigão está aí. Então, Rodrigo, por favor, fala para a gente como que foi aí a sua ideia, como é que você resolveu fazer do jeito que você fez. Eu vi que você foi a pessoa que, assim, que mais, tipo assim, você fez uma interpretação mais livre, assim, do nosso roteiro lá, tá? Então, fala para a gente um pouco o que você pensou e como é que foi. Então, primeira coisa que eu pensei que é uma página só dentro de uma história maior, né? Uhum. Então, assim, eu não precisaria resolver tudo. Então, eu, sei lá, escolhi um local, né? Da passagem. E eu tava no dia que eu tô treinando pra fazer tatuagem, então essa última ilustração eu já tava fazendo. E daí no dia que teve a aula, falou, né, do picada de cobra, eu falei, nossa, né? E daí eu tentei construir meio que ao redor dessa última ilustração, né? Uhum. E daí, o que acontece? Eu gosto muito em história, assim, quando tem algum evento que Picada de, o picada de cobra pode ser um exemplo, mas, por exemplo, sei lá, algum uso de alucinógeno, ou sei lá, um sonho que convida a gente a ir para um lugar mais onírico, até mais subjetivo, né? E daí eu pensei assim e daí esse campo, né, mais onírico chama um lugar mais simbólico, né? E daí eu fui por esse caminho, assim. Daí eu imaginei assim esse close nos olhos, com a pupila dilatada. Daí eu resolvi bastante coisa pelo diálogo, assim, que daí eu agora vendo na aula, eu não sei se podia, se era isso mesmo a proposta, mas daí eu coloquei mais ou menos o diálogo dessa serpente com a pessoa escravizada que está tentando fugir, mas que fosse também essa voz da branquitude, essa voz colonial que tá o tempo todo com esse discurso racista, sei lá, também é uma questão muito difícil, assim, que eu entendo como atividade, mas eu não sei se eu assinaria algo, eu como pessoa branca, algo que, assim, entrar numa subjetividade de uma pessoa escravizada, sabe, um lugar bem... Mas daí eu tentei ir por esse caminho, de encontrar essa voz que tenta impedir ele, que seria, sei lá, a voz da cobra, a voz do, do senhor de escravo, a voz dessa... Até que tem nessa frase que diz, tipo, quem você pensa que é, sabe? Eu acho que remete também ao racismo contemporâneo também, enfim. Uhum, uhum. Sim, super interessante. Quer dizer, é, isso que você falou, essa dúvida de, tipo, será que eu podia fazer desse jeito e tal? Na real, sim, claro, né, você se inspirou, né, naquele parágrafo ali e tal, e desenvolveu seu trabalho ali. De toda maneira, assim, era interessante ficar objetivo, talvez, dentro da descrição para em critérios assim, de comparação. Imagina que todo mundo meio que tem o mesmo texto e todo mundo vai pensar de que maneira que vai fazer a composição dessa página ali. Mas é lógico que o tema ele te leva a refletir, te leva a querer se expressar e se colocar também da sua maneira e tal. Então, não tem isso, assim, de, será que vale ou que não vale. Agora, em termos, assim, de visual, né, que a gente está dando uma atenção também, eu achei muito interessante a disposição, assim, dos elementos visuais. Da maneira que você colocou, existe um espaço muito grande, limpo, assim, sem texto, sem imagem.
o que faz essa página ficar muito interessante visualmente, muito forte, assim, dá vontade de ler o que está escrito, dá vontade de ver a imagem. Então, é como se tivesse, por esse espaço neutro, vazio, ele, por contraste, né, as imagens elas ficam mais chamativas e tal. Então, eu achei muito interessante, tudo alinhadinho, simétrico, né? Então, assim, é uma página esteticamente muito atraente, assim, falando só por esse viés, né? Agora, tematicamente, aí eu nem vou entrar muito nisso, nesse momento. Isso aí são coisas que realmente o autor, ele vai explorar e tal, né? Meu papel aqui vai se limitar mais a ficar nessa parte mais visual mesmo, lógico que comentando na medida do possível, mas achei muito legal essa proposta aí, tá? Da visual que você trouxe, achei bem, bem legal mesmo, certo? Você viu que eu roubei, né? Você Porque roubou? No negócio da cobra? não, eu estiquei a página. Eu vi, pois é. Porque eu acho que essa ilustração de baixo ficaria uma splash page assim inteira. Uhum, Daí eu acho que eu tentei reduzir ela para caber no padrão uhum, A4, só que ficou muito pequeno, daí não passou o que eu gostaria, sabe? Mas entendi. talvez eu acho que no formato digital que você vai descendo infinito assim, também ficaria Sim, legal. pois é. Olha, não sei se o pessoal reparou nisso que ele falou, é porque eu fui até, né, explícito assim, falei, não, formato A4 e tal, e realmente eu reparei, na hora que eu vi, eu falei, mas não tá. Mas assim, como eu falei, serviria mais por essa coisa de comparar e tal, mas tá ótimo. Então, vamos seguir aqui, tá? Dar seguimento, deixa eu ver quem está aqui. Agora é o do William, trabalho do William. Ô, William, então a gente está comentando, então se você pudesse também dizer assim, como que você pensou, por que você pensou em dispor os quadros desse jeito, criá-los dessa maneira, tá? O William está aí, né? Tá. Só um minutinho aqui, eu Te peguei de surpresa um pouco. acabei Joguei de na fogueira. estar acendendo a luz aqui. Tá. Estava ouvindo no caminho. Pô, se eu quiser, eu posso passar para frente e depois eu volto. É melhor? Não, já entrei. Tá, resolveu. Então demorou. Você vai lá. Você perguntou sobre a disposição, né? Do porquê que eu... A atividade era, tipo, faça essa página em grade ou de forma livre. Eu vi que você usou, em alguns momentos, o quadro mais fechado, mas também deixou aberto. Por que você escolheu usar esses quadros abertos com esses desenhos especificamente? O que qual que foi a ideia por trás, assim? Eu fiz a leitura do texto, né? E conforme fui imaginando a cena, fui criando a cena na minha mente, Uhum. imaginando qual seria o ângulo, qual seria o movimento mais interessante a captar, à medida em que eu fui tirando fotos mentais de cada um dessas ações, né, de cada uma dessas ações, eu comecei a rabiscar, né, fiz o esboço, eu até mandei, e o primeiro esboço que eu fiz, legal, esse thumbnail já atende a ideia que eu estou em mente. E aí eu parti para a finalização, porque eu achei que essa ideia dos quadros abertos ficaria interessante justamente para mostrar o momento em que eles estão correndo. É o primeiro para dar a ambientação, né, a descrição, período colonial e tal. E, aliás, eu tenho uma pergunta, né, por que da escolha desse recorte bem específico do momento histórico brasileiro, né? E aí eu escolhi justamente fazer a ambientação no primeiro quadro mais amplo, aí no segundo mostrar os personagens correndo, e aí para dar essa dimensão de espaço, né, de eles estarem correndo livres, justamente sem a sem a sarjeta, né, sem ter as bordas, deixei vazado para dar mesmo essa expansão de liberdade. E aí na hora de mostrar a cara da cobra, né, já foi aquela coisa que eu botei em três passos, né, em três etapas.
para ir dando essa coisa. Agora até me ocorreu, eu podia ter feito os quadros ficando menores. Uhum. Ia ficar interessante. Uhum. Foi essa a ideia. Eu fui pensando, isso aqui vai ser a situação mais que fecha mais. Uhum. E aí, nesses momentos, eu usei o quadro mais fechado. Perfeito. Ele está do outro, fecha, dá coisa de proteção, ele lá pegando a planta, né? Aquela coisa mais reservada, enfim, Uhum. essa ideia. Entendi, perfeito. Então, te respondendo, eu falei no começo, esse texto, na verdade, foi uma descrição, vou voltar aqui para o pessoal que chegou, não acompanhou. É uma página dessa história em quadrinhos aqui, que é o Angola Janga, do Marcelo de Salete. E aí eu coloquei isso no curso, não só nesse curso como no outro também, porque eu queria divulgar essa HQ, de alguma forma, né? Eu acho que, não sei se alguém já viu, assim. Então, peguei, descrevi, né, essa página lá e pensando muito também na forma como que ele dispôs, como ele criou os quadros, né? Nessa HQ especificamente, ele trabalha muito em grade, mas explora muito bem os efeitos de ritmo que os quadros podem criar, podem gerar e tal. Então, eu queria que as pessoas pudessem ver essa obra e tal. Então, foi uma maneira de colocar, de introduzir. E foi por isso, assim, que eu escolhi. Tá? E sobre as suas escolhas aí, né, de colocar os personagens aí quando correndo, em movimento, em ação, nos quadros abertos, é isso, concordo plenamente. Tem esse efeito, gera, né, essa sensação de aumento do movimento, de mais dinamismo e tal, e quando é uma ação mais reservada, mais fechada, o quadro ele dá conta de fazer isso bem. Então, achei muito legal, gostei dos tamanhos variados, sabe? Esse primeiro quadro, como você bem falou, para dar essa ambientação mais maior. Aí a gente tem esses 3 quadros centrais, assim, eles são pequenos, né, comparados com os outros, e são muito bem escolhidos para mostrar o movimento da cobra, né? Até a largura deles remete um pouco à questão da largura da cobra, então achei muito, muito inteligente também nesse sentido. Então, além de criativo, muito eficiente. Então, está de parabéns, gostei bastante, assim, tá? Seguindo, a gente tem o da Rejane, né, Rejane? Fala pra gente como que por que você escolheu fazer desse jeito. Então, eu achei que eu preferi fazer uma leitura assim, bem mais direta, né? Eu acho que fazendo 5 quadros, eu acho que consegue ter uma leitura mais tranquila. Quando eu esbocei, eu mostrei até uma pessoa e não falei nada, eu apenas perguntei o que é que você entende por isso aqui. E aí a pessoa foi respondendo e tipo, quase que como se tivesse lido aquele texto que você deixou, sabe? Uhum. E aí esse primeiro quadro eu achei interessante destacar a questão do cativeiro, né? Eu coloquei ali umas correntes, coloquei tipo como é que se chama? Que colocavam eles no... Oh, meu Deus, fugiu agora o nome. Feitor? Oi? Não, Feitor. colocavam eles Chama para... Pelourinho, eu acho o nome, é o mastro, né, que tinha Isso, pronto. Aí eu tipo meio que tentei representar aquele mastro ali, né, onde eles levavam as pancadas e tal. E aí depois eu mostrei assim um pouco, né, a chegada da cobra. Eu odeio cobra. Eu tenho um maior horror, assim, a cobra. Aí eu não quis nem botar, eu só fiz assim, como se ela estivesse aparecendo em algum lugar. Uhum. E aí ele sendo um deles, né, sendo mordido, e tipo assim, para entender um pouco, né, que tenha sido uma mordida, eu tentei destacar um pouco aí alguma coisa, como se estivesse enrolado no pé, né? Uhum. Tipo um tecido ou um papel, alguma coisa que eles tivessem sido mordidos, um deles tivesse sido mordido e enrolou um papel para proteger um pouco, alguma coisa assim.
tipo um socorro, né? Uhum. Aí, no outro quadro, o amigo tentando carregá-lo, né? E aí eu destaco ainda, mais uma vez, o pezinho dele ali, como se tivesse sido mordido, uma pessoa carregando, depois deixa ele um pouco no chão, ele está assim, em sofrimento, sentindo dor, enquanto o amigo dele vai em busca de ervas, de frutos, né, para ajudá-lo. E aí esse amigo encontra e consegue encontrar até tipo um cesto, coloca as frutas e algumas plantinhas que eu tentei mostrar aí como se fossem as ervas. Uhum. Eu tentei compor aí nesse último quadro. Perfeito. Aí você já escolheu fazer mais fechado, não tem nenhum quadro Isso. aberto. E... No início eu pensei em deixar aberto o da cobra, sabe? Uhum. Mas depois eu deixei como se tivesse uma abertura, na verdade. Se você perceber, eu não fechei 100%, né? Não sei se dá para perceber na parte onde tem o quadro da cobra. Percebi agora. Exatamente na cobra. Isso, exatamente nela eu deixei só essa parte aí aberta, como se ela fosse bem grande assim e estivesse chegando aí e se enrolando por aí, né, no caminho. Achei muito criativo esse negócio aí, da borda, ser a cobra. Sim. Qual? O que você falou? Desse quadro da cobra, eu achei bem criativo a forma que você resolveu ele. Entendi. Pronto, foi isso. Isso. Então, como a gente viu no próprio original... Eu usei nanquim e aquarela. Perfeito. Para dar uma... muito bom esse tratamento também de sombra que você colocou, né, com o material que você escolheu, deu uma resolução gráfica muito interessante mesmo. Uhum. Então, falando sobre essa coisa dos quadros, né, da escolha, essa escolha do primeiro quadro maior de novo, dá essa ambientação, né, a gente passa um tempo entendendo ali o lugar, o que está acontecendo ali, qual que é a questão temática ali, e aí a gente tem os outros quadros mais ou menos dos mesmos tamanhos, assim, que dá esse ritmo. Então, eu achei a escolha muito eficiente, tá? Muito bem acertada também. Então, o que eu queria era possibilitar essa variedade, que vocês vissem a variedade de soluções que vocês estão apresentando, e perceber, tipo, isso aqui é legal, olha só, a pessoa fez assim, ficou bacana. Então, para vocês ir ganhando essa bagagem linguística, né, dentro da linguagem do quadrinho, tá? Então, muito bom, parabéns, Rejane, também. Dando seguimento, a gente tem agora do Marconi, né, Marconi? Fala pra gente aí como que você pensou e por que desenvolveu desse jeito. Eu pensei em fazer uma história da forma clássica, do gibi mesmo, como é desenhado, né? Então, eu coloquei os textos lá e saí desenvolvendo a imagem, né? No caso da história do gibi, o primeiro quadro deve ser um quadro maior, como se fosse o início da história, né? Tá pequenininho ainda, mas tudo bem. Eu vou aproximar aqui, peraí. Pronto. Que durante a escravidão no Brasil tinha aquela forma do reitor, dos feitores, reitor não, feitor, chicoteando os escravos, outros carregando madeira e tal, todos acorrentados. E depois, um deles, eu considerei que o primeiro já havia fugido, né? Tinha ido para o mato. E o segundo fugiu também, só que teve a infelicidade lá e a cobra picou. E aquela pessoa que estava lá escondida viu a cobra, viu quando ele foi picado pela cobra, tem até 2 pontinhos aqui, não sei se dá para ver, e segurou o rapaz, que já estava querendo desmaiar, e então colocou ele no chão e saiu desesperado, deixou ele lá agonizando, né, no chão, e saiu desesperado para buscar os remédios lá,
folhas e as frutas. Perfeito. A questão da escolha do aberto e da grade foi mais por conta do texto, porque se o texto era grande, eu tinha que escrever, e aí ficaria reduzido para colocar a grade e ainda mais fazer o desenho. Aí eu deixei, quando o texto não dava, eu deixei para ele em aberto. Entendi. É isso. Eu achei também muito bem resolvido a sua. Você tem um desenho muito bom já, assim. Entendo que um conhecimento de quadrinho, uma leitura de quadrinho de gibi muito grande, porque realmente quando você fala, eu quis fazer mais clássico e tá igual um quadrinho já, né, de mercado, assim, na questão da utilização dos quadros, a composição dentro dos quadros, né, um bom preenchimento dos quadros com os elementos, os corpos, o texto, os enquadramentos, tudo já é muito pronto, assim. E mesmo tendo sido um motivo o qual você deixou os quadros abertos, uma questão mais de encaixe, né, se encaixaria ou não o texto, eu achei que ficou muito agradável em alguns momentos, nesses 2 momentos aí onde a gente não tem o requadro, né, onde a gente não tem as linhas, ficou agradável visualmente, quase como um respiro ali, né, a leitura vem e nesses espaços mais abertos, o que até combinou, né, por se tratar também de estarem na floresta e tal, então um quadro mais aberto cabe bem para dar essa sensação de amplitude aí que faz, né, que é coerente com o ambiente onde eles estavam. E finalizar também com esse quadro aberto, meio que dá essa sensação de continuidade, parece que a gente vai continuar essa história na próxima página, a coisa vai desenvolver e tal. Então, achei que ficou muito bem realizado, assim, ficou ótimo, parabéns, assim, Marco. Muito bom. Obrigado. Bom, deixa eu ver se tem mais alguém. Esse aqui é da Tamires, a Tamires provavelmente não está aí agora. E aí ela já fez, aqui ela colocou do lado esquerdo aqui, ela me disse por e-mail, né, que até colocou isso como uma espécie de explicação, porque ela ficou com medo de ter ficado confuso. Mas vamos ver aqui, acho que não teve esse problema de gerar uma confusão, né? A gente tem essa página com alguns quadros que estão aí também soltos, digamos assim, né? Estão nesse primeiro plano, e a gente tem essa imagem grande no fundo, o que é muito interessante. A Gláucia explorou isso também muito bem. Então, ela escolheu, para que ficasse nesse fundo, esse momento mais dramático, que é o momento do sofrimento, do tremor ali pelo efeito da picada da cobra, e o personagem já utilizando das ervas e tal. E aí a gente tem essa narrativa sobre, né? Então, lá durante a época da escravidão, aí depois a ajuda, né? Que na verdade eles estão no momento de fuga, a picada e a cobra, né? Que poderia também ser na ordem inversa, de repente essa cobra poderia aparecer antes, mas foi a escolha que ela fez, assim. E ali embaixo as ervas, né, as frutas, as ervas que foram colhidas. Então ela falou que gostou muito daquele exemplo lá do Chris Ware, aquela página com várias possibilidades de leitura, isso que deu uma certa inspirada. Eu acho que foi uma tentativa de trazer um pouco desse tipo de leitura mais solta, né, de você poder ler um pouco uma coisa, quase que em paralelo, tá? Não numa sequência, numa dinâmica mais tradicional, mais clássica. Então, eu gostei dessa experimentação, acho que está claro, sim, está um pouco mais solto, mas não por isso está menos evidente, assim, a informação que se propôs a ter.
a se criar ali, tá? Agora, esse aqui é uma página de um rapaz do curso que foi feito aqui, que eu trouxe como um exemplo também dessa possibilidade da gente trabalhar ao mesmo tempo os quadros, ou seja, essa coisa mais tradicional, mais delimitada, mas também com uma interpretação um pouco mais livre, né? Então a gente vê aqui nesse primeiro quadro, a gente vê a própria bandeira, né, do Brasil, assim, desenhada, a cobra aqui, numa pose, assim, né, num momento, assim, dramático e tal, e aí a gente vê os balões de fala, né, ou seja, a gente precisa imaginar ali as pessoas falando, elas não estão ocupando a folha, né, então, e aí depois a gente tem uma corrente ali sendo quebrada, tal, um grito de dor, algumas gotinhas de sangue aqui, a própria cobra já indo embora, e aí uma mão segurando aí as ervas e tal. Então, tipo, ao mesmo tempo que tem esse elemento mais tradicional, meio que da leitura dos quadros, esses quadros, eles apontam para certas ideias, né? Eles sugerem certas coisas, não está totalmente explícito, mas você consegue imaginar ali o que pode estar acontecendo. Tá? Algum outro comentário sobre essa questão? Agora eu vou mostrar uns outros exemplos, se alguém quiser comentar, se ficou alguma dúvida. Agora dá um tempinho para vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Uhum. Achando bem criativo da galera. Né? Então, gente, se está tudo tranquilo, vou mostrar alguns outros exemplos de outras páginas aí, só para finalizar esse tema, para a gente poder entrar no próximo. Então, aqui a gente tem uma página aí de um quadrinho do Capitão América ali, e a gente repara o seguinte, essa falta de quadro ali, né, nesse espaço branco, repara como isso imprime aí uma sensação do movimento ali do escudo do Capitão América ali, no sentido de quando ele joga, né, no quadro anterior, nesse quadro em questão, a gente vê até o rastro dele e tal, então como se tivesse vindo de algum lugar e tal, então imprime uma sensação assim de movimento, dá uma ênfase para esse momento, dá uma carga dramática aí especial, numa página onde já está acontecendo muita coisa. Então, pensem assim, é legal ter algum tipo de contraste. Se às vezes já tem muita coisa acontecendo, ou já tem muita imagem, é legal ter algum momento assim de vazio. Assim. Então, equilibrar um pouco, dar produz, né, uma leitura mais agradável, uma vez que você tenha, que você brinque, que você equilibre aí, criando esses contrastes, tá? Isso aqui já é uma pergunta. Uma página dessa teria que ser desenhado no formato A3, né? Ou não? Sim, geralmente, hoje em dia, Marconi, o pessoal faz isso tudo no computador. Mas sim, se você for fazer isso tradicionalmente, você vai fazer numa folha que é mais ou menos o tamanho de uma A3. Não é exatamente esse formato A3, porque são folhas que já têm aí as margens específicas, é uma folha já bem para entrar em produção de cada editora lá e tal. Então, cada editora meio que tem as suas folhas e tal, mas esse tamanho aí. É um tamanho bem maior, né? O dobro, pelo menos, de um A4. Sim. Ok. Aqui a gente tem um outro exemplo, esse aqui é do Möbius, essa página do Möbius, aquele quadrinista francês e tal. Então, eu vou até aproximar. Olhem primeiro esse design aqui, essa composição dessa página, assim, nesse tamanho. Agora eu vou dar uma aproximada para vocês poderem ir um pouco nos detalhes. Então, aqui ele escolhe não criar nenhum tipo de
de quadro, tá? O que vai dividir aí os momentos são as próprias imagens que vão se sobrepondo, né, umas às outras aí. Então a gente tem esse casal no carro, e aí do lado esquerdo aqui a gente já vê o trajeto aqui do carro que eles estão, e em sequência a gente já tem a figura dele num tamanho maior e tal. E, por último, essa figura desse outro homem aqui fazendo esse recorte para o carro novamente. Então, uma própria imagem pode servir de distância de um elemento para o outro quando a gente está criando a nossa narrativa, tá, gente? Então, fiquem com essas possibilidades aqui. Esse exemplo aqui já é um que foi bem explorado por vocês, por alguns de vocês, né? Então, é aquilo de a gente ter no fundo uma imagem que é importante para a nossa narrativa ali, e esses quadros meio que flutuando aí sobre essa grande ilustração de fundo. E aqui a importância de ter uns quadros abertos, né? Dá mais dinamismo. Então, esse momento do voo, do pássaro, da queda do personagem, a gente tem essa abertura. Então, primeiro, cria esse equilíbrio, e segundo, é coerente com a questão do contexto mesmo daquele desenho. Tem um movimento, tem uma queda, então é coerente, ajuda a ler, cria reforça a sensação daquilo que está sendo passado. Certo, galera? Então, aqui é aquele momento onde a gente faz a nossa pausa, são 19h21. Então, a gente vai voltar às 19h31, tá? E aí eu faço a chamada direitinho e a gente entra no próximo tema, que vai ser o enquadramento. Beleza? Então, tá bom. Então, até daqui a pouquinho, gente. Fala, pessoal, estamos de volta aí. Então, por favor, quem já estiver aí, já quiser liberando sua câmera para a gente fazer a foto. Calma aí, rapidinho. Só para arrumar aqui. Beleza. Massa. Deixa eu ver. Isso, o Sérgio apareceu, a Érica. O Rodrigão tá na área. Eu tô aqui. Eu acho que tá dando pra me enxergar, tá dando? Tá. Tá bem escuro. Ótimo. Então, vou tirar aqui pra gente ver. Então, muito obrigado. A Rosana ficou sem a câmera, tudo bem. Vamos dar sequência para... Cadê o sol? Até eu tô ouvindo aqui o... Vamos, então, dar sequência para os nossos conteúdos, então, tá? Hoje a gente vai falar de enquadramento. Inclusive, Eita, o Sérgio tá aberto. O Sérgio quer falar. Pode falar, Sérgio. Então, eu peço desculpas, companheiro, aí eu mandei no privado do senhor, aí não sei se o senhor chegou a ver. Não vi, não. Eu tô com uma dívida nas atividades, deu um problema aqui com uma família, deu um AVC, e essa aí eu fiquei na correria, e hoje eu entrei por acaso, assim, pensando nas atividades para terça, esqueci que é terça e sexta, né? Sim. Aí, assim, eu quero cientificar o senhor que eu vou fazer minha atividade, mesmo atrasada, mandar aí pro... Aí, eu não sei se é no grupo ou no privado, o senhor, só para cumprir com as atividades, né? Não é que eu tô faltando porque eu quero, não, deu um problema grave aí de doença. Era isso a minha justificativa. Perfeito, Sérgio. Obrigado pela justificativa. Espero que tudo resolva aí da melhor forma. Tudo bem. O Calhau, tá dando... Eu ia falar só que eu falei que ia refazer um negócio meu lá. Eu vou te mandar no WhatsApp agora que eu terminei aqui. Só colocar um textinho, beleza? Beleza. E, Sérgio, pode mandar para mim no e-mail lá, naquele e-mail que você já mandou, as atividades que eu vou ver sim, tá? Então, beleza, gente. Então, vamos continuando aqui. Então, a gente vai falar, eu coloquei aqui ângulos de câmera, entre aspas, tá?
Porque quando a gente vai falar de enquadramento de quadrinhos, a gente vai importar um pouco da linguagem que a galera usa dentro do cinema, do audiovisual também. Já vou dizer assim, esses termos, eles não são os, digamos, os oficiais, tipo, que cada autor, cada mídia vai usar um termo diferente. Para a gente aqui, o mais importante não é a gente decorar o nome que eu vou apresentar para vocês agora, e sim a utilidade do tipo de enquadramento, tá? Então, isso era importante dizer. Então, vamos lá. Os quadros, né, eles vão ser aquele recorte que vocês já entenderam em que momento que eles aparecem. Então, cada ação, ela é representada por uma imagem, né? Cada ação representada por uma imagem corresponde a um momento dentro da nossa narrativa. E esse momento é capturado usando-se um tipo de enquadramento específico. Então, esse enquadramento, a gente vai classificar alguns tipos, tá, de enquadramentos aqui. Então, o primeiro vai ser o quadro de apresentação, depois a gente vai ver a panorâmica, o plano geral, o enquadramento de corpo inteiro, o plano médio, o close e o hiperclose. Por isso que eu falei que a gente empresta um pouco do cinema. Então, vamos lá. Primeiro tipo de quadro é o quadro de apresentação. Ele mostra o local onde a cena acontece. Então, a gente viu vários exemplos desse tipo de quadro hoje, nas atividades que vocês apresentaram. Ele serve para ambientar, para mostrar aonde que a história, que a cena, ela vai se desenvolver. É importante para que não... Que a ideia, que a coisa, que a história, ela não comece abruptamente. Ela introduz no espectador, no leitor, o clima e a partir desse ambiente aí que está sendo mostrado por esse tipo de quadro. Percebam que eu estou falando o tipo de quadro. Não estou dando uma dimensão específica. Esse quadro específico aí que vocês estão vendo no exemplo, ele é um quadro mais... deixa eu aumentar que eu estou compartilhando errado, gente. Não percebi. Acho que agora ficou melhor. Ele é um tipo de quadro mais vertical, né? Ele não é tão largo, ele é mais alto do que largo. Poderia ser mais largo do que alto. Não é uma questão de tamanho, mas sim a função. Tá? Então, a função de apresentar esse lugar aí. O próximo é a panorâmica, né? Então, ele vai mostrar esses personagens aí de muito distante. Então, ele não tem uma função de mostrar o lugar especificamente da cena. Ele tem uma função maior do que isso. Ele mostra toda a cidade, entendeu? Todo o clima. Ele dá um panorama muito maior do que o quadro de apresentação. Então, é como se fosse uma preparação para o quadro de apresentação. Em alguns momentos, isso pode ser útil, né? Você precisa mostrar a dimensão e o tamanho de um elemento dentro da narrativa de vocês. Então, está acontecendo, sei lá, um problema, sei lá, de devastação, né, de desmatamento. Então, você quer fazer um panorama, uma vista aérea da floresta, vista bem de cima, para você mostrar assim, o impacto do desmatamento naquele país, ou naquele estado. Entende? Então, não é exatamente onde a cena vai acontecer, é mais uma coisa temática mesmo. Vou falar sobre desmatamento, aí eu tenho uma panorâmica. Aí eu vou entrar no acampamento lá das pessoas que estão desmatando. Aí eu faço um quadro de apresentação das cabanas e tal. Deu para entender a diferença, assim, desses dois tipos aí.
são quadros onde os personagens geralmente não aparecem, tá? Plano geral. O plano geral, os nossos personagens, eles vão aparecer, mas a gente tem esse destaque para o cenário, né? Então, nesse caso aqui, vocês estão vendo aí os 3 personagens, eles estão aparecendo, mas a gente consegue entender e visualizar o cenário. E por que a gente está vendo o cenário também? Porque é importante para a narrativa. No caso ali do desmatamento que eu estava falando, então, nesse caso já teriam as pessoas ali que estavam desmatando, aparecendo no cenário, de repente, uma motosserra, um machado, quer dizer, esses elementos de cenário que vão ajudar a transmitir a ideia temática da história em questão. Então, nesse caso específico, a gente vê um círculo com pedras ali, né, um símbolo, um triângulo no meio, então a gente já entende que algo não muito normal estaria acontecendo aí nessa narrativa, por causa do cenário. O cenário ele está informando também algo dentro dessa história em particular. Então, esse é o plano geral, que vai dar uma geral mesmo, ou seja, personagem e cenário, tá? Enquadramento de corpo inteiro. Então, é basicamente você dar o destaque para o personagem. Então, você já explicou o seu tema, você já identificou, através do cenário, detalhes ali do que vai acontecer na sua história, e agora você foca no personagem. Você mostra o personagem de corpo inteiro para dar uma boa visibilidade à sua postura, muitas vezes. Aqui a gente, nesse caso especificamente, a gente tem até um contraste de posturas, né? A gente vê que o personagem à direita possui uma postura diferente dos outros personagens, então você estabelece um pouco mais de caráter, né? De caracterização para o seu personagem usando esse tipo de enquadramento, porque a gente foca daí no personagem em questão. Tá? Então, as outras coisas, nesse caso, já foram estabelecidas. Então, essa é a função desse tipo de enquadramento. Nesse outro enquadramento, que é o plano médio, a gente já vê apenas metade, cerca, né? Não precisa ser exatamente metade, mas cerca da metade do corpo do personagem. Geralmente, esse tipo de plano, esse tipo de enquadramento, ele vai estar ligado a ou diálogo, falas, né, que é quando o personagem ele já vai se expressar, ou algum gestual específico, né, tipo uma pose específica, segurando alguma coisa. A gente não tem mais espaço para cenário, detalhes, tá? Então, tipo, a gente vê que esses elementos, eles são menos importantes. O que importa agora é você dar expressividade para o seu personagem, tá? Então, esse tipo de enquadramento, ele tem essa função, tá? Esse outro tipo de enquadramento é o close, né? Que ele vai mostrar o personagem acima dos ombros. Então, não necessariamente é só a cabeça, pode ser a partir dos ombros, mas o foco, né, a ênfase, assim, o principal é mostrar o rosto do personagem, para que a gente veja a expressão dele, né? Então, a gente, através de um quadro como esse, a gente lê, entende qual é a emoção principal que o personagem está sentindo. Então, nesse caso, a gente vê nitidamente qual que é o sentimento ali, a carga emocional que está rolando, pelo foco, né, pela ênfase, pelo enfoque ali no rosto do personagem. Tá? Então, basicamente, ele serve para isso. Ah, só em rosto de pessoa? Não. Pode ter um close em objeto também. Pode ter um close na mão, pode ter um close no pé, entende? Sempre com essa intenção de deixar, de demonstrar um sentimento, trazer uma sensação, né? Então, se eu dou
Se eu faço um close numa mão segurando uma arma, por exemplo, então eu estou vinculando, né, estou gerando a partir desse tipo de enquadramento um peso dramático para esse momento. Seria muito diferente de eu fazer um enquadramento super distante da mesma coisa, de uma pessoa segurando uma arma, só que vista de muito longe, não teria a mesma dramaticidade, percebem? Então o close ele é para causar um drama, tá? Lógico, não precisa ser só coisa dramática, pode ser para comédia também, mas é para enfatizar uma sensação, um sentimento específico. O hiperclose já é o exagero disso, né? Então a gente tem o close que serve para isso, o hiperclose já para dar mais ênfase ainda. Então, em alguns momentos, é melhor eu fazer essa aproximação só nos olhos do personagem, ou para a bala entrando no tambor, sabe? Ou para a linha entrando na agulha. Né? Eu quero algo muito perto, porque eu quero enfatizar alguma coisa, sabe? Dar real ênfase. Então, você tem essa possibilidade ainda de aproximar mais. Então, a diferença de um close para um hiperclose é que no close a gente vai ter essa parte específica que a gente está explorando, toda ela ali visível, né? Aqui no hiperclose, não, a gente deixa partes faltando, a gente não está vendo a boca, a gente não está vendo as orelhas dele. No caso do exemplo que eu dei do revólver, você não estaria vendo a arma inteira, você estaria vendo só a bala, o tambor, sabe? Coisas assim. Você deixa partes daquele elemento, daquela coisa de fora, que você realmente aproxima. E a gente tem também o plano subjetivo. Esse plano subjetivo, ele realmente ele tenta transmitir a ideia de que alguém, quer dizer, o que a gente está vendo é a visão de alguém, ou de alguma coisa. Então, nesse caso aí, é como se esse quadro ele representasse a visão de um outro personagem. Então, esse plano subjetivo ele pode servir também para mostrar a visão de uma câmera de segurança, ou de uma câmera de celular, como a mosca enxerga, e aí você cria esse plano, meio que tentando imitar, simular aí a visão da mosca, de um animal, enfim. Então, o plano subjetivo ele tem essa função de substituir os olhos ou as lentes de um personagem ou de alguma coisa, tá? Dúvidas? Os planos são esses. Deu para entendê-los assim? Lógico que a gente vai exercitar para a coisa ficar mais clara, mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode dizer. Você falou, alguém não está conseguindo entrar no grupo não, essa pessoa conseguiu entrar já? Será, gente? Vocês sabem? Esse plano subjetivo é como se fosse a visão, por exemplo, de uma mosca, sei lá, um animal ou alguma coisa, uma câmera. Isso. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. É quando a gente quer produzir a sensação de que esse quadro que a gente, né, que o leitor está vendo, ele também é a visão de um personagem, ou de uma câmera, ou de alguma coisa assim. Tá? Nesse caso específico, nesse círculo que vocês viram lá, esses personagens, surge um novo personagem, e essa é a visão que ele tem quando ele surge, essas três figuras aí em cima dele. Então é justamente para isso, tá? Ok, entendi. Nossa. Vamos praticar isso, então. O próximo ponto seria a gente fazer esse exercício aqui juntos, tá? Então, como aqui eu acho que o tamanho não vai ser o melhor possível, eu vou trocar aqui a apresentação, a gente vai nomear os tipos de quadros, tá?
que a gente consegue ver nesse exemplo. E aí vocês vão falando para mim o que vocês acham. Então, aqui vocês estão vendo a página como um todo, e agora eu vou aproximar um pouco o quadro em si. Não se preocupem com o texto, eu quero que vocês leiam só o quadro mesmo. Lógico que eu acabei de falar, então não necessariamente ficou gravado os nomes dos planos, mas me digam aí o que vocês acham, tá? Nesse primeiro quadro aqui, que tipo de enquadramento vocês acham que foi usado? Esse é aquele que parece que foca um pouco o personagem, mais a paisagem. Sim, o de Geral. geral. Exatamente. Esse plano aí, ele tem essa função, né? Mas será que ele não é aquele quadro de apresentação também, não? Só tirando essa dúvida. Por que ele não seria um quadro de apresentação? Só para ver se vocês pegaram, né? Assim, para mim, sem ler a história, não me parece que está muito apresentando de forma geral, né? Os personagens parece que está mesmo mostrando esse ambiente que eles estão ali circulando, né? Meio o contexto de onde eles estão. Mais ou menos isso. Só a diferença principal do plano de apresentação, a característica principal do plano de apresentação é que o personagem ele não aparece, né? Geralmente você está apresentando e para dar um contexto, né? Nesse caso específico, os personagens eles já estão na ação. Então, eu quis confundir um pouco para vocês perceberem essa qualidade. Quando a gente vê esse quadro aqui, a coisa já está acontecendo. A coisa já está acontecendo. Então, esse plano, então, é um plano geral, porque a gente vê os personagens, mas a gente também tem uma possibilidade de observar o cenário. Então, essa é a característica principal desse tipo de quadro. A gente não está focado já direto no personagem de perto. A gente está vendo que eles estão num estacionamento. Se foi feito desse jeito, é porque o estacionamento é importante para a narrativa, tá? Então, é um quadro geral, como foi dito. Agora, esse quadro aqui à esquerda, onde a gente está vendo essas coisas. Não vou nem falar muito o que a gente está vendo. O que vocês acham que tipo de quadro que vocês acham que é? O da mão, né? Sim, esse aí da mão. Do close ou da mão? É close. Brenda, a Brenda que estava tentando entrar, né? Então, close. Acho que é hiperclose porque não aparece nem a mão inteira, nem a arma inteira, é só uma parte, então, não sei, por isso. Então, esse plano, é como você falou, ele pode ser um hiperclose, um close. Vocês viram que a diferença é mais na questão da dramaticidade, né? Então, eu vou precisar aproximar buscando uma dramaticidade maior, e nesse caso específico, é um pouco distante. A gente está vendo o cotovelo, a gente está vendo a mão, a gente está vendo a chave, a gente está vendo o reflexo. Então, é um close. É um close que compreende ali o cotovelo e a mão dele. Sim, concordo, está extrapolando parte da mão ali, mas o close ele está focando um pouco mais entre a relação desse personagem e o reflexo ali. Quer dizer, e tem o texto junto, mas não é uma carga muito dramática e não precisou de uma aproximação tão grande. Então, é um close. E respondendo a pergunta da Caroline, se essas nomenclaturas dos planos são as mesmas usadas nos planos do audiovisual. São as mesmas, mas eu confesso que eu não conheço, não retirei exatamente do audiovisual. Assim. Então, eu sei que tem algumas diferenças e tal. Esses planos esses nomes vieram
do mesmo livro do Scott McCloud que eu comentei, que eu peguei aquelas coisas das transições e fiz uma tradução livre. Então, esses termos, eles são nossos aqui. É meio que coisa que eu misturei e tal. Só por quê? Porque não importa muito você saber exatamente esse termo para nós agora. Importa entender a qualidade, a característica que ele imprime na narrativa. Então, a gente vai usar esses termos aqui entre nós, aqui nas nossas atividades e tal, mas eu tenho certeza que se vocês virem isso em outros lugares, vocês vão poder achar até nomes diferentes, tá? Então, beleza. Seguindo, então, no próximo quadro, então, a gente tem esses dois personagens aqui. Que tipo de enquadramento vocês acham aí que foi usado? Subjetivo? Acho que não. Um plano médio, não? Sim. É um plano médio, primeiro porque que não é o subjetivo. Parece, realmente, gente, você tem razão, assim, pelo ângulo, né, parece que está sendo visto de baixo para cima e tal, mas acompanhando aqui a história, a gente só possui esses dois personagens. Então, não teria esse terceiro personagem que poderia estar visualizando eles assim, de baixo e tal. E plano médio pelo tamanho, né? Pelo tamanho, não, pela quantidade de espaço que o personagem ocupa no quadro. Então, a gente está vendo eles um pouco mais da metade do tamanho deles aí. Lembrando que não é para focar assim, tamanho de personagem, é pensar na utilidade do quadro. Então, esse quadro, ele foca nos personagens, porque uma ação está prestes a acontecer ali. Né? Então, a gente não precisa mais ver o cenário, a gente precisa focar o quê? Na movimentação, no gesto, o que vai acontecer? Né? O cara está segurando ali um pé de cabra ali, então é nisso que a gente tem que focar. Então, esse enquadramento está posto desse jeito aí por conta disso. Né? Então, eu quero que vocês se liguem, que vocês percebam mais essa utilidade, essa qualidade, essa característica principal desses enquadramentos. Tá? Seguindo para o próximo. O que vocês acham? Parece um close também, esse do palhaço, né? Uhum. Alguém acha outra coisa? Pode ser close e médio ao mesmo tempo? Então, por isso que eu estou falando, para a gente não ficar tão, sabe, preocupado com essa determinação, porque, assim, ele tem um personagem, esse quadro ele tem um personagem que a gente consegue ver do ombro para cima, então a gente tem a cabeça dele e tal. E a gente tem esse pé de cabra aí, ele está meio que em primeiro plano. Então, é como se o pé de cabra tivesse no close, fechado no pé de cabra, porque é o tanto que ele está ocupando no quadro, mas o personagem que está um pouco mais afastado, ele aparece com um tamanho maior. Então, olha que possibilidade interessante, mesmo no quadrinho, que é uma imagem estática, você ter essa possibilidade de planos distintos, de profundidade, que eu quero dizer, né? Então, tem uma coisa mais perto e uma coisa mais longe. E aí, nosso olho, ele acaba que faz essa viagem, né? Então, o quadro em si, ele é um plano médio do personagem que está em ação, ali em questão, que está aparecendo, mas esse elemento aí que está aparecendo, esse objeto que está aparecendo, ele está... Se tivesse um quadro recortado aqui, ó, né, só o pé de cabra, esse pé de cabra estaria em close, tá? Então faz muito sentido o que você falou, Marconi, também. Esse quadro aqui,
O que vocês acham? Acho que é o médio também, né? Porque não aparece o personagem todo, né? Esses dois. Alguém acha outra coisa? Acho que é um plano geral. Pois é. Médio com geral. Então, por isso que eu não quero que vocês, eu vou precisar saber o nome do plano para desenhar. Não, porque isso é tudo muito elástico, né? Esse plano, ele tem uma função de plano geral, porque ele mostra também os carros, o cenário, tá? Então, quando você necessita, por causa da narrativa, tá? Por causa daquilo que você quer transmitir, você utiliza o cenário para dar um apoio, para dar um suporte. Então, a gente tem a gente chama de geral, mas o mais importante é entender, eu posso colocar cenário na minha narrativa, tá? Em alguns momentos. Então, nesse caso, é interessante, porque ele ficou apoiado, ele ficou encostado ali no carro. Então, volta a atenção para esse lugar, e aí a gente pensa assim, eu imagino, né, que se possa pensar, será que essa violência foi vista por alguém quando ele expande de novo o lugar que eles estão, sabe? Então, tem essa função de trazer essa ideia na nossa mente também, de, eles estão no estacionamento. Aqui, em alguns quadros, né, anteriores, a coisa foi focando mais nos personagens, por causa daquela ação que foi desenvolvida, a ação da violência ali, ela começou a ser desenvolvida enquanto se focava nos personagens. A partir do momento que a ação foi desferida ali, aconteceu o golpe, aí dá uma abertura de novo para a gente relembrar a localização. Faz sentido para vocês? Essa construção é toda feita meio que subjetivamente, tá? E por último, então, a gente tem esse quadro aqui. Que nome vocês dariam para ele? Ou melhor, que função que ele está gerando aí para o leitor? O close, que está mostrando só do pescoço para cima. Sim, você vê, o tamanho que ele ocupa aqui, ele é um plano médio, digamos assim, né? Pela quantidade de espaço que o personagem ocupa. Mas é isso, ele tem uma função de mostrar o rosto, de mostrar o resultado da violência, né? Então é um foco no rosto dele. Como esse quadro é um quadro triangular, né? Então ele faz um encaixe bem específico do rosto dele, deixando o ombro e tal, meio que na mesma linha, né? Não oferece tanta informação, o que dá mais destaque mesmo para o rosto. Entenderam o que eu estou querendo provocar em vocês? Eu quero que vocês pensem o seguinte: qual vai ser a minha escolha na hora de compor o meu quadrinho, no sentido do enquadramento? Então, mais do que eu limitar vocês a seguir esse ou aquele enquadramento específico, na questão do nome, da nomenclatura, é entender que tipo de função ele suscita, tá? Então, para isso, vocês vão agora para terça-feira, vocês vão fazer esse exercício aqui. Peraí. Não, estou compartilhando a coisa errada. Vocês vão fazer o exercício, que é o seguinte. Então, vocês vão fazer o desenho de uma página com essa sequência de planos aqui. Então, vocês vão ter lá o plano médio, vai ser o primeiro quadro. Depois, o segundo quadro vai ser um plano geral. Depois vai ser um outro plano geral. Depois um close, um quadro de corpo inteiro e um hiperclose. Para vocês
poderem brincar com essa sugestão. Então, primeiro vocês vão ter o plano, a ideia do plano, tem que ser um plano médio. Então, vocês vão pensar que narrativa que vai poder encaixar dentro dessa orientação já determinada. É mais para vocês poderem explorar a qualidade desse plano, porque não faz sentido só o plano ser criado do jeito que eu estou pedindo, se ele não for útil para a narrativa de vocês, entendeu? Então é um exercício mesmo para vocês treinarem essa coisa do enquadramento, tá? E eu Dúvidas? te mandei lá no WhatsApp o meu negócio lá. Só Sim. por acaso você não tenha visto. Depois eu vejo. Dúvidas aí sobre os enquadramentos? Qual o tema que a gente pode escolher? Qualquer desenho? Marconi, o que você quiser. Pensa que, como é uma coisa muito já determinada, né, os planos aí que vocês vão ter que seguir, explora o que você quiser, o que tiver mais fácil para você trabalhar, o que for até mais costumeiro, uma coisa que enfim, seja fácil para você. A Rosana perguntou se vai ter uma temática na revista. Não, então, só relembrando, né, a gente vai fazer essa revista aí coletiva, cada participante vai fazer a sua página. Essa página ela vai ter esse formato, tipo essa proporção A4, assim, né, que seria a disposição, né, de como que vocês vão ter que me entregar, mas ela não vai ter um tema orientador, assim, então cada pessoa vai poder trabalhar aquele tema, aquela história que quiser, vai ser livre mesmo, tá? Não esqueci da história que a gente começou a fazer com a Dilsa lá, a gente vai trazer essa história de novo. Depois que vocês fizerem esse exercício aí dos enquadramentos, a gente pode trazer de novo aquela história que a gente estava criando juntos ali para pensar mesmo os quadros. Eu quero que vocês façam a partir dos exercícios de vocês, a gente vai ter bastante material para comentar o uso, se deu certo, se foi uma boa escolha fazer esse quadro, quer dizer, fazer esse desenho dentro desse quadro, e por aí a gente vai deixando isso mais forte, assim, na nossa prática, tá? Alguma outra dúvida? Comentários? Fiquem à vontade aí nesse finalzinho, senão a gente vai se encaminhando aí para o final da aula. Tem esses quadros todos, essas coisas todas estão na apostila lá, vocês podem consultar de novo, tá? Não não surgir assim a dúvida depois. Beleza, então, pelo visto, tá mais ou menos explicado, né, gente? É lógico que é uma coisa que a gente vai desenvolver ainda mais, tá? Então, desejo a todos aí uma boa noite. Se quiser mostrar pra galera aqui pro finalzinho o negócio que eu mandei lá, o quadrinho, que eu fiz mandou? durante a aula, inclusive. Aquele, Cara, Fiquei curiosa agora com... Devo ter que... rapidinho. que eu mandei no WhatsApp. É que eu falei, né, que eu fiquei meio sem tempo a semana, daí eu não fiz. Daí eu falei, vou fazer aqui agora, tá bom. O Kalel, ele tem essa habilidade de rapidez, né? É um negócio mais rápido do que a luz, exatamente. A luz. Sim, tô só abrindo aqui. Porque, que eu falei, né, durante a semana eu peguei um trabalhinho ali, aí eu não consegui desenhar um negócio. Sim, que você já tinha feito, inclusive, esse exercício no curso, né? Fiz de novo só pra que eu fiquei curioso mesmo pra saber como que eu resolveria isso novamente. Pois não. Tanto que pra você vai ver que tem algumas semelhanças. É como se fosse a mesma história, só que é uma releitura dela muito fictícia. Pode crer. Ó, então, Serjão deu boa noite, Serjão. Boa noite. Só vendo aqui, ó, a página do Kalel. E aí, Kalel, o que você pensou? Que não falei com você no começo da aula.
Eu tava ali tomando banho, daí eu pensei, pô, e se a cobra tivesse mordido o escravo e ele estivesse se transformando na cobra? Uhum. Daí a gente tem uma narrativa que é extremamente parecida com a que eu fiz no papel, né? Que era literalmente esse mesmo quadro. Tinham dois escravos, um carregando o outro e no fundo, tipo, aparecendo as casinhas. Aqui aparece menos as casinhas. Na versão que eu tinha feito no Uhum. papel, eu arrumei mais espaço, não sei como. Uhum. Mas aqui estão caminhando, subindo uma colina, assim, mais ou menos. E aí, o que muda tudo é que aqui tem uma cobra falando. Já é uma loucura. E esse diálogo dela, eu inventei aqui na aula, né? Porque quem que tinha feito lá, que tinha feito tipo, uma analogia, uma apologia, assim, como se tivesse remetendo ao racismo, não sei o que lá. Aí eu fiz a cobra falar uma coisa assim, tipo, mas eu tomarei sua pele para mim, não sei o que. Uhum. Só que aí você vai lendo, né? Tem a cobra, a cara bizonha dela, parece um Venom, sei lá o que é isso. E você segue o formato dela, e no próximo quadro que tá enfiado ali no meio, eu fiz muito rabiscado, mas era para aparecer a região da mordida, como se estivesse espalhando a escama da cobra na pele do cara. Uhum. Aí eu teria dado esse destaque. E aí tem uma coisa curiosa, que eu mesmo não sei como que as pessoas vão ler isso, mas eu fiz os dois quadros de baixo de uma forma que você consiga ler de qualquer ângulo. Você pode ler de esquerda para direita ou da direita para esquerda. Intuitivamente, eu sigo a cauda que vai para aquele quadro da fala. Então o personagem ele pensa assim, né? Ele pensa, né, a fruta pode reduzir a dor da picada nele, mas não o veneno. Aí o próximo quadro é ele indo pegar a fruta. E repara que uma Uhum. escolha que eu fiz muito específica foi colocar dor da picada nele. Porque como eu não especifiquei o rosto dos personagens direito, e esse ali dá um close só no olho, assim, um hiperclose, você não sabe exatamente qual é esse personagem. Daí eu falei, a picada nele, porque dá pra entender que é o personagem que não está picado, que está pegando, que tá pensando nisso. Uhum. Exatamente. Interessante. É interessante, é uma saída que, obviamente, o leitor ele vai escolher uma das duas, né? Um dos Sim, dois caminhos. Mas essa é uma é. dificuldade que eu tenho. Às vezes eu percebo que eu faço uma narrativa que acaba podendo, a pessoa acabar lendo de um jeito meio bagunçado. Só que acaba que eu percebo que, geralmente, quando eu faço isso, não afeta tanto a narrativa assim. Tanto que, se você lê o quadro da fruta primeiro e o do hiperclose depois, não vai alterar na narrativa dessa página, pelo menos. Sim, Já que é uma coisa bem solta. sim. Então, gente, eu acho que é interessante você, no projeto, vamos supor, eu entendo, você fez isso agora, né? Então, tipo, cara, Sim. muito rápido, assim, e muito bom já, na hora como que você conseguiu desenvolver tanta coisa em tão pouco tempo. Nem eu sei, cara. Mas, mas é legal. Se a gente tiver com alguma dúvida, ou que o processo não for assim tão instantâneo, né, com você, projetar. Então faz o rascunho, Exato. coloca o quadro que você queira produzir, vê se a leitura está fluindo do jeito que faz sentido. E aí, caso contrário, você vai mudando o desenho, a posição do quadro para ficar a leitura assim, evidente, né? Para que não É, tenha uma dúvida específica. e como eu tô no computador, isso me facilitou muito, porque teve um momento que eu redimensionei tudo, mudei o tamanho, reposicionei. Tipo, você vê que aquele primeiro quadro, ele tá, tipo, saindo pra fora da tela, assim. E Uhum, começa fora da imagem, tipo, não tem uma borda ali. E o último quadro, ele tá tudo fechado, assim, só que uhum. ele também não tem uma bordinha que separa da página ali. Isso Exato. foi uma escolha que eu fiz, tipo, em cima da hora. Pois é, sim. E isso acontece, né? Tem muito do nosso trabalho que ele vai vir nesse instante. A gente vai ter uma sacada visual e vai desenvolver e tem que deixar fluir mesmo, porque depois você pode dar esse refinamento numa pós-produção, do tipo assim, isso é o seu rascunho, né, Caleb? Então, daqui você ainda É, pode desenvolver mais. Então, eu queria falar isso, né? Tipo, isso ainda é um rascunho. isso é o rascunho, então ainda pode ser desenvolvido. Muito bom, cara, você anda muito bem. Gente, já passamos aqui um tempinho do nosso horário, não quero prender ninguém aqui além disso. Então fica assim, tá, gente? Tem essa atividade aí para vocês fazerem. Terça-feira, então, espero elas
no e-mail lá, quem puder mandar até as 9, para mim é mais fácil, tá? Mas mandem, porque aí a gente tem material para a gente conversar. Tá certo, galera? É isso aí, boa noite, gente. Isso, muito obrigado aí pela presença de novo de vocês aí. Muito boa noite para vocês e até terça. Valeu? Falou. Boa noite, pessoal. Obrigada, professor. Muito boa aula. Obrigado, Rejane. Boa noite, pessoal. Valeu.